Irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria, meus irmãos, estar com vocês nessa noite, assim como foi pela manhã, e estarmos juntos nesse mês de celebração dos 147 anos da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. Eu dizia que a minha alegria é grande porque a história dessa igreja também é um pouco a minha história. Eu fiz parte disso como você faz e sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus porque olhando para os irmãos eu vejo pessoas que me puxaram para mais perto do Senhor Jesus, me puxaram para mais perto da palavra de Deus, me puxaram para mais perto da igreja de Cristo, do Evangelho. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu oro e peço que Deus me abençoe para que assim eu também possa abençoar pessoas como fui aqui abençoado e que a igreja de Cristo possa ser aquela que sempre leva pessoas aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, de louvar e adorar o Senhor nessa noite. Muita gratidão por essa história que é sua, que é a nossa história, a história dessa igreja. Que Deus continue abençoando a história presente e futura dessa amada igreja. Trago aqui, meus irmãos, um abraço lá da igreja de Boituva. Estou há 12 anos lá em Boituva, pastoreando aquela igreja presbiteriana de Boituva. Também um abraço da minha família, me acompanha aqui minha esposa Flávia e minhas duas filhas, Sara e Maia. E estamos muito bem hospedados, acomodados pelo pastor Fernando, pela Solange, que estão nos recebendo com muito carinho. E quero agradecer, inclusive, ao pastor Fernando, ao conselho da igreja, pela acolhida, pela oportunidade riquíssima de estar com os irmãos nessa noite de adoração. Estou muito feliz, porque essa igreja está sendo pastoreada por homens de Deus, pastor Fernando, pastor Marcelo, dos quais eu sei que são servos que têm trabalhado com seriedade, com dedicação no reino de Deus. Minha gratidão a Deus por esses servos, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos irmãos, todos que têm estado à frente desse trabalho e têm servido ao Senhor no tempo presente. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por mais um ano de vida dessa amada igreja. Queridos, vamos então para uma das coisas mais preciosas para nós no dia do Senhor, que é a Escritura. E para isso eu convido você que abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Nós vamos ler apenas esse verso da palavra de Deus nessa noite. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos orar. Pai, nós pedimos, Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor sobre nós nesse momento. Nós não podemos compreender a Tua palavra, Senhor, sem que o Senhor esteja sobre nós, nos dando edificação na mente e no coração, para que a Tua palavra alcance, Senhor, a profundeza do nosso coração, no seu significado, no seu poder, na sua glória, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor haja com Teu Espírito sobre nós, Teu Espírito que age com a Tua palavra, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração. Apesar, Senhor, daquele que ouve, apesar daquele que fala, nós somos falhos, Senhor, e precisamos do agir do Senhor sobre nós. Acompanha esse momento com o Teu Santo Espírito, Senhor. Momento em que queremos a Tua palavra, Senhor, que queremos compreender a Tua palavra e enxergar a glória do Senhor na face de Cristo. Por isso que oramos, ó Pai, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está orando por você?
Orar, meus irmãos, é uma das maiores bênçãos da vida com Deus. Quando nós simplesmente nos ajoelhamos, ou mesmo assentados, ou de pé, em qualquer lugar que nós estejamos, e acessamos a presença de Deus por meio da oração, nós estamos desfrutando da comunhão com Deus, da companhia do Senhor, por meio desse ato tão simples, ao mesmo tempo tão profundo, de orar. A palavra de Deus é repleta de momentos em que os servos de Deus mostram a aspiração pela presença de Deus, inclusive mostram isso por meio da oração. Davi, como ele registra no Salmo 84, diz que mais vale um dia na presença do Pai do que 1000 dias em qualquer outro lugar, porque ele amava desfrutar da presença do Senhor em oração. E Cristo Jesus, na sua obra, nos incluiu nessa comunhão que Ele tem com o Pai, que Ele tem com o Espírito, que Pai, Filho e Espírito têm entre si, desde a eternidade. E quando nós somos chamados pelo Evangelho, nós somos chamados a entrar no meio dessa comunhão. E quando você ora, dirige a palavra ao Pai, por meio de Cristo Jesus, pela intercessão do Espírito, sabendo que o Pai está te ouvindo, você está entrando na comunhão mais preciosa hoje e eternamente. Orar é uma das experiências mais preciosas na vida cristã. A comunhão com Deus é essa experiência mais preciosa. Mas eu quero falar não sobre a oração que você faz ao Pai, mas a oração que fazem por você diante do Pai. Quem está orando por você? Você consegue fazer uma lista rápida na cabeça de pessoas que colocam sua vida diante do Pai em oração com certa frequência, constantemente? Talvez pai, mãe, irmãos, amigos, cônjuge, ou aquela senhora da igreja que adota muitos filhos de oração e que é uma bênção. Talvez você seja uma pessoa de uma família cristã, uma família que te proporcionou um ambiente envolto no Evangelho, e que, portanto, naturalmente ora por você, coloca a sua vida diante do Pai em oração. Talvez você, fazendo parte de uma comunidade de fé, e sendo uma pessoa relacionável, uma pessoa que naturalmente tem uma aptidão para os relacionamentos e conversa com as pessoas, e está sempre presente em comunhão com as pessoas, e tem essa facilidade, seja, portanto, uma pessoa visível para os irmãos, e está sempre na oração desses irmãos. Mas talvez você seja uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais quieta, portanto menos visível, e talvez nem sempre seja lembrada nas orações dos irmãos. Independentemente, meus irmãos, se há muitas pessoas ou quase nenhuma pessoa orando por você, o que eu quero lhes dizer nessa noite é que se você foi alcançado pela graça de Deus, há uma pessoa que com certeza está orando por você constantemente, e essa pessoa é o seu Redentor, Cristo Jesus. O que nos garante isso é exatamente Hebreus 7, 25, que nos diz que o Senhor salva totalmente os que por Ele se achegam a Deus, o Senhor Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. E portanto eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse simples tema. Ele está orando por nós. Ele está orando pelo seu povo, Ele está orando pelos seus. Constantemente o Senhor Jesus está orando por você. O verso que temos, meus irmãos, é escrito como conclusão que surge a partir de uma argumentação relacionada a explicar a comparação entre o sacerdócio terreno dos homens e o sacerdócio celestial do Senhor Jesus. Aliás, Hebreus é um livro que se dedica bastante ao anúncio da superioridade de Cristo pelo estabelecimento dessa comparação. O sacerdócio foi um ofício do Antigo Testamento, através do qual uma figura humana representava Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. E isso tudo como sombra do que haveria de vir de forma mais clara e poderosa em Cristo Jesus. Enquanto o sacerdócio dos homens era imperfeito e temporário, o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno. De forma, meus irmãos, que o sacerdócio dos homens resolvia o problema do pecado temporariamente, enquanto o sacerdócio de Cristo resolve o problema do pecado de forma
definitiva, através dos aparatos da lei cerimonial, da forma como Deus ordenou que isso acontecesse, inclusive para a revelação de quem Ele era ao mundo, e de como o homem haveria de ser salvo, através da sombra da lei cerimonial e dos sacrifícios que apontavam para Cristo. O homem tinha o problema do pecado resolvido de forma simbólica e temporária, mas isso apontava para uma resolução futura e poderosa, de uma maneira que cada sacrifício aponta para Cristo, para o sacrifício perfeito e definitivo, que foi feito de uma vez por todas. Por isso, Cristo tem um sacerdócio superior e inigualável, porque Ele é a razão pela qual tudo que era símbolo anterior existiu, a sombra daquilo que é a realidade concreta e presente. E é por isso também que Ele pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, por Ele. E essa é a comparação. Os sacerdotes não poderiam salvar de forma total, perfeita, mas representar e simbolizar a salvação que viria em Cristo. Mas Cristo veio e Ele pode salvar totalmente. As resoluções temporárias passadas, imperfeitas, não foram tudo o que Deus tinha para o seu povo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Cristo é o tudo de Deus para nós, e a sua salvação perfeita, completa e total é de fato suficiente, e por isso nossa salvação deve ser vista através dessa obra poderosa que Cristo fez, mas ainda há uma obra que Cristo faz. Um teólogo afirma, meus irmãos, que uma das doutrinas mais negligenciadas na igreja contemporânea é a doutrina da intercessão celestial de Cristo, justamente definida por esse texto e por outros da palavra de Deus. Porque muitos focam no que Cristo fez no passado, sem lembrar do que Cristo está fazendo hoje, no presente, agora. A obra de Cristo é sempre um tema que nos leva ao passado. Nós sempre pensamos na cruz, naquilo que foi feito, pontualmente feito e terminado. Mas o que Ele está fazendo agora? O que o Senhor Jesus está fazendo nesse momento? Se você perguntar isso para alguma pessoa que está descolada desse texto da palavra de Deus, ou não se lembra dele, talvez a pessoa responda que Cristo não está fazendo muita coisa, a não ser estar assentado sobre a obra que fez, desfrutando dos seus resultados e vendo o seu povo ser salvo pelo lavar regenerador do Espírito. Mas é do Espírito, a obra da cruz foi feita por Cristo, o Espírito agora faz o seu papel, e Cristo espera, quem sabe assentado, para voltar dos céus e buscar o seu povo e estabelecer novo céu e nova terra. Talvez a ideia seja que Cristo está simplesmente esperando e não ativo. Mas quando nós pensamos em intercessão celestial do Senhor Jesus, meus irmãos, nós percebemos que a Escritura nos ensina que Cristo não está inativo e que há uma obra presente sendo feita pelo nosso Redentor, e a importância dessa obra é de grande valor para nós. Intercessão é sobre o que o Senhor Jesus está fazendo agora, hoje. E quando nós comparamos a obra da intercessão com a obra da justificação, nós ganhamos a grandeza desse significado. É importante essa comparação. Ser justificado, como você sabe, é ser declarado justo diante de Deus em consideração da obra da cruz. Como diz um pregador, é ser absolvido juridicamente na corte celestial. Não porque nós não cometemos crime nenhum, mas porque alguém pagou pelos nossos crimes no nosso lugar. Então, na corte dos céus, todos os nossos pecados são considerados sem efeito sobre nós, uma vez que foram quitados por Cristo Jesus, e em consideração dessa obra, nós somos declarados inocentes, de forma que não há nada contra nós na presença de Deus quando estamos em Cristo Jesus, e Deus nos vê por meio da cruz de Cristo e da sua obra, de uma maneira que Cristo foi condenado na cruz, porque Deus, o Pai, viu a nossa face no Senhor Jesus, naquele momento, e nós somos justificados, inocentados e tratados com graça e misericórdia, porque o Pai vê a face de Cristo em nós, se estamos misteriosamente ligados a Cristo, como afirma a Escritura, uma vez que cremos nele e fomos regenerados para uma nova vida no Senhor Jesus. Ser justificado, portanto, é ser declarado justo na corte celestial. E a resistência no coração do homem complicou as coisas na Idade Média, quando o homem transformou essa resistência em doutrina, fazendo com que a igreja ganhasse ares de uma igreja que cria, anunciava numa salvação pelas obras.
Mas, de fato, meus irmãos, é uma luta para o coração do homem resistir às tentações de enxergar uma visão de meritocracia quanto à graça de Deus, porque, de fato, esse é o aspecto mais contraintuitivo da Escritura. Deus nos justifica ao nos dar algo e não a tirar algo de nós. Essa é a graça poderosa de Deus, exatamente porque nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Devido à nossa profunda miséria, o Senhor fez por nós o que era impossível para nós. Mas isso, meus irmãos, tem a ver com o que Cristo já fez, e foi muito bem relembrado na história pelos reformadores como Lutero, Calvino e outros, que redescobriram as doutrinas da graça, e as gerações posteriores precisam bater continência para esses homens que, em fidelidade à palavra, renunciaram à luz da graça de Deus diante de uma Idade Média em trevas. Mas isso é o que o Senhor Jesus já fez. E o que Ele está fazendo agora? Será que o Senhor Jesus está simplesmente desfrutando do que já fez, sem atividade presente? E quando nós percebemos a forma como a Escritura mostra a atividade presente do Senhor Jesus, nós devemos perceber a grandeza do nosso Redentor através disso. Porque, meus irmãos, a cruz não foi um surto de misericórdia e de graça de Deus, como se naquele momento Cristo tivesse nos amado, e em nenhum outro momento tivesse assim nos amado da mesma maneira. Como se naquele momento um amor especial fluiu do coração de Cristo para o seu povo, mas em nenhum outro momento isso se viu também. Na realidade, quando nós vemos a palavra de Deus revelando quem é Cristo Jesus, dizendo que inclusive Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, mostrando para nós que a intensidade dos seus propósitos e sentimentos como Redentor é uma intensidade que prevalece, que é constante no seu coração. Através disso nós podemos concluir que a cruz não foi um surto de misericórdia e de graça, mas o mesmo coração de Jesus que o levou para a cruz é o coração de Jesus que o leva a interceder por nós diante do Pai. Essa obra é poderosa sobre nós. O coração do Senhor Jesus é atraído pelo seu povo, tanto hoje quanto foi no momento da cruz. E a forma, a manifestação presente do seu coração comovido pelo seu povo, na sua obra presente, é a intercessão constante por nós. É assim que Cristo expressa o seu coração redentivo, poderoso e comovido pelo seu povo, nas suas entranhas. Expressões do Antigo Testamento são impressionantes quando falam do amor de Deus por nós. São expressões que dizem que as entranhas do Senhor estavam comovidas, algo que mexe conosco, o mais profundo do nosso ser, do nosso físico inclusive. Essa comoção do Senhor Jesus é presente e real pelo seu povo, e a manifestação presente desse coração comovido e redentor é a sua intercessão por nós. O que é, meus irmãos, a intercessão de Jesus? Intercessão é quando um terceiro se coloca entre duas partes para argumentar em prol de uma na presença de outra. Imagine um pai intercedendo por um filho na escola, um empresário intercedendo por um atleta num clube, um advogado intercedendo pelo réu diante do juiz. Na doutrina da intercessão, portanto, quem são os envolvidos? De um lado, nós, o povo de Deus; de outro, Deus, o Pai, e Cristo intercede por nós diante do Pai. Essa é a figura simples e concreta que a Escritura põe diante de nós quando nos mostra o ministério da intercessão do Senhor Jesus. Mas por que, meus irmãos, isso é necessário? Por que Cristo precisa fazer isso? O que é que Cristo precisa pedir mais por nós? Ele já não fez tudo o que era necessário na cruz? Será que a doutrina da intercessão mostra que a justificação não foi tão completa assim, não foi tão suficiente? E a resposta para isso, meus irmãos, é que a intercessão aplica o que a justificação conquistou. A intercessão presente de Jesus reflete a completude da sua obra na cruz e não a limitação dessa obra. A intercessão é a aplicação momento a momento da obra da cruz por nós diante do Pai. Talvez isso nos faça perceber como nós somos pecadores, como nós somos miseráveis, como nós somos insuficientes, porque nós precisamos que a nossa justificação
seja lembrada momento após momento na corte celestial. E Cristo se encarrega de fazer isso diante do Pai. Como diz um autor, no passado, Jesus fez o que hoje Ele clama sobre o que Ele fez. E é por isso que alguns textos conectam de forma tão jungida verdades como a da justificação com a verdade da intercessão. Como, por exemplo, o final do capítulo 8 de Romanos, que você conhece. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando o texto questiona quem pode condenar o povo de Deus, a resposta é ninguém, porque foi Cristo quem o justificou. E para robustecer esse argumento, o texto diz: esse Cristo que justificou é o Cristo que está ressurreto à direita do Pai e também intercede por nós, e como parte dessa intercessão, aplica momento após momento o poder da obra da cruz diante do Pai, por cada um daqueles que foram alcançados no sangue do Senhor Jesus. O autor conclui assim: a intercessão é uma atualização constante da nossa justificação na corte celestial. O escravo, quando é liberto, ou era liberto, por uma carta de alforria, quando de repente alguém queria escravizá-lo de novo, ele não precisava ser liberto de novo, mas precisava pegar o mesmo documento e mostrar a sua realidade de liberdade legal. Quando nós nos vemos quase que aprisionados pelo pecado de novo, sob a dura consequência do pecado, sob as lutas sérias a respeito do pecado, a gente não precisa que alguém morra por nós de novo como Cristo, mas precisa de um intercessor, tão perfeito quanto aquele que morreu por nós, e que mostre de novo o documento da justificação. E quem se encarrega de fazer isso é o próprio Senhor Jesus, intercedendo por nós, momento a momento, na presença do Pai. Quando falamos, meus irmãos, da intercessão que é Cristo intercedendo por nós diante do Pai, isso não quer dizer que o coração do Pai é relutante em nos amar, e precisa dessa intercessão para que nós continuemos debaixo do amor do Senhor. A intercessão do Filho não significa a frieza do Pai. A intercessão do Filho não quer dizer que o coração do Pai é duro para conosco. Pelo contrário, o prazer profundo do Pai é dizer sim a todos os clamores da intercessão do Filho, porque pela plena comunhão entre Pai e Filho, comunhão que inclusive vem da eternidade, vai para a eternidade, o Pai tem prazer em responder ao Filho, especialmente o prazer em ver o coração do Filho ligado ao coração dos outros filhos. Eu sei que para muitos pais uma tristeza profunda é ver filhos em conflito, é ver filhos em litígio, em discórdias, em brigas, mas de forma inversamente proporcional, a alegria profunda de pais é ver que os filhos estão em comunhão profunda, em amor profundo, a ponto de um socorrer o outro quando precisa. Imagine a alegria de pais vendo que filhos estão aflitos, em aflição, por alguma circunstância específica, e eles nem precisavam resolver nada, porque eles já se resolveram entre si, um socorreu o outro. Estão conectados de coração, lutando juntos por alguma questão. Assim, meus irmãos, é uma alegria para o pai ver o coração do filho mais velho conectado aos corações dos filhos mais novos. Uma alegria para o pai ver o coração do filho unigênito conectado ao coração daqueles que foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Veja como isso revela o coração do Senhor Jesus, meus irmãos, quem Ele é. Imagine que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, pagos por um Redentor que fosse severo, distante e frio, como alguém que fez uma obra necessária e saiu de perto, porque não era mais preciso que Ele estivesse conosco.
Mas não é assim, simplesmente não é assim o que a Escritura diz a respeito da postura do nosso Redentor, Cristo Jesus, é outra coisa. A postura do Senhor Jesus hoje, não no passado somente, não na cruz somente, mas hoje, agora, neste dia, no presente, a postura do nosso Salvador é derramar seu coração em nosso favor, na presença do Pai, com a mesma paixão que um dia derramou seu sangue na cruz. É por isso que nós podemos ser preservados debaixo da graça de Deus, pela obra poderosa de intercessão do Senhor Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O totalmente do texto aqui, meus irmãos, significa perfeitamente. Nós somos perfeitamente pecadores, ou totalmente pecadores, no sentido de sermos completamente manchados pelo pecado. Todas as áreas da nossa vida foram alcançadas pelo pecado, e nós precisamos de um Salvador que nos salve de forma completa, perfeita e total. E o impulso sutil do nosso coração é tentar dar uma força para a obra do Senhor Jesus, fazer a nossa parte, porque o Senhor Jesus não pode nos ajudar se nós não ajudarmos a nós mesmos. Mas quanto à redenção em Cristo Jesus, meus irmãos, isso simplesmente não se faz verdadeiro diante da verdade da graça de Deus, que nos salva completamente por conta da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Hebreus, para muitos, seria mais lógico se fosse assim: por isso também pôde salvar quase totalmente os que por ele se chegam a Deus. E esse quase aqui é completado por nós, se a gente faz o que é correto e alcança o favor diante de Deus. Mas na verdade, a doutrina que nos mostra uma salvação completa, vindo de um Salvador perfeito, também nos mostra a nossa incapacidade, a nossa inadequação, inaptidão, nossa insuficiência. Nosso Salvador é um Salvador de salvação completa sobre nós, porque nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, e é por isso que Ele faz. Isso também nos diz, meus irmãos, que aquela parte tenebrosa da nossa vida, parte horrível, e às vezes é horrível mesmo, que a gente julga como irrecuperável às vezes, coisas a respeito das quais nós mais nos envergonhamos, onde nós mais somos derrotados, são partes profundas da nossa alma, que o toque perdoador do Senhor Jesus alcança de forma completa e poderosa, porque o totalmente de Hebreus nos mostra que essas áreas não estão excluídas do agir de Cristo sobre a nossa vida. Ele nos conhece totalmente, e nos perdoa totalmente, nos salva totalmente. Eis o que significa, meus irmãos, a intercessão do Senhor Jesus. Cristo, o Deus unigênito, trazendo constantemente, na presença do Pai, a sua vida, morte e ressurreição pelas nossas vidas. Por nós, para que nós sejamos vistos pelo Pai, através da vida, morte e ressurreição de Cristo, e não através de nós mesmos. Calvino certa vez disse assim: Cristo assim volta os olhos de Deus para a sua justiça, afastando os olhos de Deus dos nossos pecados, reconciliando de tal modo o coração do Pai para conosco, que por sua intercessão abre para nós o caminho de acesso ao trono do Pai. Por isso, nós precisamos reconhecer o poder e a importância do ministério da intercessão de Cristo. Intercessão, meus irmãos, é o reconhecimento de que nós ainda somos pecadores, é o reconhecimento de que constantemente o pecado ainda age em nós. O pregador diz que Cristo continua a interceder em nosso favor nos céus, porque nós continuamos a fracassar aqui na terra. Não importa
o quanto você tropece em pecado, meu irmão, minha irmã. O que importa é que você esteja aos pés do Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós e intercede por nós momento a momento. Ele tem as mãos abertas para nos receber e tem prazer em perdoar, porque Ele é o nosso Salvador, que nos salva completamente. Essa é uma das maneiras simples, mas importantes de você lembrar dessa doutrina. Jesus ora por você. Luiz Berkoff disse assim: é um pensamento consolador saber que Cristo ora por nós, mesmo quando somos negligentes na vida de oração. Em muitos momentos, meus irmãos, a nossa vida de oração não vai bem. Mas que revigorante é saber que o Senhor Jesus, mesmo assim, continua a orar por nós. Continua a orar por nós. Isso não só nos consola pela tristeza quanto ao pecado, mas também nos fortalece para orar. E fazer esse ato, realizar esse ato que Cristo realiza por nós. Por isso disse um puritano: traguem todos os seus pedidos a Deus, o nosso irmão mais velho. Deus olha para nós com amor nele, e se compraz em nós nele, porque somos membros dele. Não ouse imaginar sequer um momento em que você esteja diante de Deus à parte de Cristo, porque você e eu seríamos simplesmente fulminados pela presença de Deus. Lembra do Thanos? Fumaça, poeira, fulminados e condenados na alma eternamente. É isso que cabe para nós, é isso que é adequado para nós, na presença de Deus. Quer saber o que Deus pensa sobre nós pecadores? Olhe para a cruz, olhe para o horror da cruz, olhe para o sofrimento da cruz, olhe para a ira de Deus sobre a cruz. É isso que Deus pensa sobre nós, porque quando o Pai nos viu em Cristo, foi isso que Ele fez com seu Filho. A parte de Cristo, nos resta sermos fulminados pela ira de Deus. Por isso, traguem todos os seus pedidos, e no mais profundo da sua comunhão com Deus, o seu irmão mais velho, porque é nele que você se acha debaixo da graça de Deus, e se acha a cada momento, porque Ele faz questão de lembrar disso, diante do Pai, a cada momento. Nosso pecado, meus irmãos, nos estraga totalmente, mas o nosso Salvador nos salva totalmente e vive para interceder por nós. Quero que você rapidamente compare duas histórias na Escritura que são muito marcantes, como por exemplo a história de Pedro e Judas. Pecados semelhantes, destinos diferentes. Por que é, meus irmãos, que os destinos foram diferentes? Por que é que depois de trair o Senhor Jesus, Judas, certo da sua condenação, sem esperança em Cristo, tirou a própria vida? E depois de negar o Senhor Jesus, Pedro, embora triste, voltou a buscar o Senhor Jesus e foi perdoado por Ele? Por que é que um naufragou na realidade de uma fé falsa e outro permaneceu até que fosse perdoado por Cristo? Porque a respeito de um deles, um dia, esse que hoje intercede por nós, disse: Simão, Simão, eis que Satanás requereu a sua alma para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quantos, meus irmãos, podem ser os momentos em que nós também podemos ser peneirados como trigo, mas alguém que roga por nós, como sacerdote e intercessor perfeito, para que a nossa fé não desfaleça. É exatamente isso que trouxe destinos diferentes para pecados semelhantes. O poderoso ministério de intercessão do Senhor Jesus,
que não pode ser desprezado por nós. Então, pastor, quer dizer que eu não preciso ficar orando, certo? Se Jesus, que é Jesus, ora por mim, para que ficar orando por mim mesmo? E é claro que você precisa. O mais motivador para isso é saber que o Senhor Jesus está orando por você. Imagine que você está no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, sozinho, buscando a Deus, num momento secreto, como diz o Senhor Jesus em Mateus 6. Fecha a porta em secreto, busca o seu Pai, e o seu Pai que está em secreto te recompensará. Você está lá lutando para orar, lutando para se concentrar na oração, lutando com as preocupações na cabeça, lutando com o barulho, lutando para orar e não conseguindo, a coisa não está desenvolvendo. Mas que consolador é, meus irmãos, imaginar que na sala ao lado, o Senhor Jesus está lá, orando por nós. É claro que o Senhor Jesus não está necessariamente na sala ao lado, embora seja onipresente, mas nós sabemos que Ele está no trono do alto, na presença do Pai, orando por nós. Que lembrar disso, meu irmão, minha irmã, revigore seu coração para orar, porque você sabe que o Senhor Jesus está orando por você, inclusive para que você não sucumba ao desejo caído do coração de desistir de orar. Então, pastor, eu não preciso orar pelos outros, pelos meus irmãos, certo? Porque se Jesus ora pelos meus irmãos, que diferença a minha oração vai fazer por eles? E é claro que você precisa, e o Senhor Jesus te chama a isso. E quando você dobra os joelhos para orar por alguém, você repete uma ação diária e contínua de Cristo. A finalidade do Evangelho é você ser refeito à imagem do seu Redentor, do perfeito homem, do perfeito varão, pelo pleno conhecimento de Cristo. E quando você se ajoelha para orar por alguém, você está fazendo algo que Cristo faz, e honrando o caráter de Cristo, um aspecto tão presente e contínuo no caráter de Cristo. Faça isso, dobre os joelhos e ore não só por você, mas ore pelos seus irmãos, porque ao fazer isso você está repetindo uma atitude constante de Cristo, e isso é maravilhoso. Então, pastor, não preciso me preocupar muito com o pecado, certo? Porque se o Senhor Jesus está lá, atualizando a realidade da sua justificação constantemente diante do Pai, por que me preocupar com o pecado? Pelo contrário, meus irmãos, saber que o Redentor que sofreu pelos nossos pecados, apresenta esses sofrimentos, para que nós lutemos e nos fortaleçamos contra o pecado, não deve nos fazer ser menos sérios a respeito do pecado. Pelo contrário, ser mais sérios a respeito do pecado e temer profundamente ao Senhor. Se Deus foi tão sério a respeito do pecado que sacrificou seu próprio filho para que os demais filhos fossem aceitos, como nós vamos ser menos sérios a respeito do pecado? A intercessão de Cristo é inclusive para que essa mentalidade esteja em nós. Quem está orando por você, meu irmão, minha irmã, é o Senhor Jesus. Se você foi justificado pela obra da cruz, é o Senhor Jesus quem está orando por você. O sumo sacerdote temporário entrava num templo representativo, tabernáculo, e entrava nos santos dos santos, que representava a presença de Deus, a fumaça sobre a arca, e um sacrifício tinha sido feito, um animal tinha sido morto, um bode, que tinha se tornado o animal mais maldito da face da terra, porque a mão era imposta sobre o animal, e os pecados do povo, simbolicamente, os pecados do povo todo eram colocados sobre o animal, fazendo daquele o animal mais maldito que havia. O sacrifício simbólico havia sido feito. O sacerdócio terreno se encarregava disso. E esse sacerdote terreno apresentava o sangue do animal em frente ao véu que separava o lugar santo dos santos, e aspergia esse sangue, dizendo: aqui está, Senhor, o sangue de um cordeiro derramado, através do qual o Senhor prometeu perdoar o pecado do seu povo, e se esquecer de todas as iniquidades do seu povo.
E esse sacerdote imperfeito realizava essa cerimônia num templo imperfeito, numa manifestação incompleta da presença de Deus, num sacrifício temporário. Mas o nosso sacerdote eterno, perfeito, superior, como diz Hebreus, entra num templo não representativo, mas diante do trono da glória de Deus, depois de ressurgir dos mortos. Entra não diante de uma presença representativa do Pai, uma fumaça sobre a arca, mas na presença real do Pai, na presença plena do Pai, face a face com o Pai. E um sacrifício tinha sido feito, não um bode qualquer escolhido para que se tornasse o animal mais maldito do mundo, mas o próprio Deus unigênito, o Senhor Jesus, o Rei do universo, que se torna como um animal maldito a caminho do abate, e o seu sangue é derramado, e o seu sangue é vertido, e com o seu sacrifício exposto nas suas mãos e nos seus pés, ele então ressurreto, chega diante do trono do Pai e diz: aqui está, Pai, aqui está o sangue derramado, aqui está a obra feita, a obra concluída, por aqueles que o Senhor me deu. E é um teólogo que liga essa cena com a verdade de que Cristo Jesus nos chama pelo nome, e ele defende que lá Cristo diz o nosso nome, apresentando as suas marcas, o seu sacrifício no seu sacerdócio perfeito. E diz: foi por você, Marcelo, foi por você, Marcos, foi por você, Paula, foi por você. E assim intercede por nós a presença do Pai. Se você foi justificado pela obra da cruz, é Cristo Jesus quem ora por você, o Rei do universo, Deus unigênito, Deus homem. Eu não sei, meus irmãos, se tem alguém orando por você, dentre sua família, dentre sua igreja, dentre seus conhecidos, que creem no Senhor Jesus. Pode ser que quase ninguém ou ninguém lembre de você em oração, mas o seu Redentor, com as marcas da sua obra, apresenta o seu nome na presença do Pai, e isso é suficiente. Ele está orando por você nos momentos bons, Ele está orando por você nos momentos ruins, Ele está orando por você nos dias de paz, Ele está orando por você nos dias de tribulação, para que a tua fé não desfaleça. Ele está orando por você nos dias de firmeza no Senhor, Ele está orando por você nos dias de fracasso no pecado. Não é que Ele ora uma vez ou outra por você, mas como diz o texto, Ele vive para interceder por nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Pai, colocamos, Senhor, nossa vida diante da verdade do Senhor, da Tua palavra, Pai. Colocamos nosso coração diante da Escritura. Nos faz ver, Senhor, cada vez mais profundamente a glória do Senhor na face de Cristo, e nos humilhar aos pés do nosso Redentor, porque é nele, tão somente nele e eternamente nele, que somos aceitos e acolhidos na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, à luz dessa obra maravilhosa, ser firmes em oração, orar uns pelos outros, lutar contra os nossos pecados, sabendo que não é na nossa força que isso é feito, mas na força do Senhor Jesus. O Senhor não nos deu simplesmente mais uma chance hoje, o Senhor não nos dá simplesmente mais uma chance a cada dia, o Senhor nos deu a Cristo, porque em todas as chances nós falhamos, mas Cristo é o nosso Salvador perfeito, que intercede por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a Tua igreja, a igreja de Cristo sobre a terra, da qual esta comunidade local, tão querida e amada, é uma parte. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pelos 147 anos da IPCI. E nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os próximos anos dessa igreja, a realidade presente e futura dessa igreja. Na certeza que, mesmo diante da falha do homem, mesmo diante da incapacidade do homem, mesmo diante da pequenez do homem,
nossa certeza é que o Senhor Jesus permanecerá intercedendo por nós, e que a vitória é nossa no Senhor Jesus, e que isso nos revigore e fortaleça para servi-lo com as nossas vidas, para a tua glória, ó Pai, e para a nossa alegria em Cristo Jesus. Amém.